Olá pessoal, nós somos a equipe A, composta pela Ariadila Matos, por mim, Kainan Viana e pela Daniela Jasmine. Nós estamos aqui para apresentar as 8 etapas da prática do serviço de referência por meio dessa história em quadrinho, em formato de livro digital. A gente vai contar a história do nosso consulente. Bom, o problema, assim como define Grogan, é o fato que atrai o usuário à biblioteca. Ele diz também que esse fato ele pode ser de natureza externa ou interna. E sendo assim, o nosso consulente em questão será o José, um cidadão comum que, ao assistir o jornal, se depara com a notícia de que a cloroquina está sendo entregue para pessoas com sintomas iniciais de Covid. Daí, então, surge um problema, um questionamento para José. O que é a cloroquina? Ela tem eficácia? Então, ele vai buscar no Google. Quando chega lá, ele se depara com resultados, com informações, mas eles não sabem da veracidade dessa notícia. Então, a gente percebe o segundo passo, que é a necessidade de informação deste usuário. E Grogan vai dizer que a motivação pode ser simplesmente o desejo, a vontade ou mera curiosidade de conhecer ou compreender algo. Diante disso, é que José procura seu amigo Elias e fala sobre essa sua dúvida, esse seu questionamento. Elias diz que está ciente do que está acontecendo e recomenda que José procure uma biblioteca, a biblioteca pública do bairro. José se espanta, pois diz que não tem conhecimento desse tipo de serviço vindo da biblioteca. E sendo assim, ele resolve no dia seguinte procurar a biblioteca com a questão inicial, que é definida como a pergunta formulada, a verbalização daquela dúvida, daquele questionamento. Chegando lá, ele apresenta a sua necessidade, sobre a procura por informações sobre a cloroquina e, sendo assim, a bibliotecária se dispõe a ajudar ele nessa busca, já fazendo um processo de entrevista de referência, que é quando ela vai buscar saber mais informações do contexto daquela necessidade informacional. José, nessa procura, esclarece de onde vem essa sua necessidade informacional que viu na TV, e então a bibliotecária se propõe a o ajudar e o auxiliar nessa busca. Após essa consulta, a gente vai para o passo da estratégia de busca, que trata-se geralmente de uma escolha, que passa pelas 3 etapas, onde se seleciona a categoria da fonte, depois a fonte específica, depois dessa categoria é a escolha dos pontos de acesso específico para essa fonte. Nesse processo, a bibliotecária vai explicar para o consulente e apresentar a ele em que meios ele pode alcançar essa informação desejada. A bibliotecária fala ainda para o José dos artigos científicos, como eles são uma importante fonte de informação científica e que fornecem resultados de vários estudos de maneira rápida e segura. José comenta que já ouviu falar em artigo científico, mas não conhecia de fato. Na sequência, a bibliotecária comenta sobre a existência também de bases de dados e cita a Cielo como uma, na qual a gente pode inserir o termo de busca do usuário e também fazer uma busca combinada, utilizando operadores booleanos e as opções de refinamento da plataforma. De cara, o nosso usuário vai dizer que parece bem difícil, mas a bibliotecária mostra que nem é tanto assim. Então, a gente parte para o processo de busca, que consiste na realização da busca no acervo. Essa atividade compete geralmente ao bibliotecário e, trazendo para o nosso contexto, a bibliotecária explica que no acervo físico ainda não tem nada muito específico sobre a cloroquina, mas que certamente encontrará algo nas bases de dados da internet. Então, é permeado aqui um processo de busca com o usuário. Nesse processo, ela utiliza uma busca simples, ensinando o usuário a utilizar aquela plataforma, promovendo assim também a autonomia do usuário, que acompanha todo esse processo. Nesse processo de busca é encontrada a resposta. Na maioria dos casos, o bibliotecário criterioso e experiente encontrará uma resposta, porém isso não se constitui absolutamente o fim do processo. O que o bibliotecário tem em mãos nessa etapa é simplesmente o resultado da busca.
Nessa etapa, a bibliotecária apresenta a José um artigo recém-publicado, que chama As controvérsias em torno do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina contra a Covid-19. Após uma breve leitura, José julga interessante esse documento para a sua necessidade. Com o intuito de testar a expertise da bibliotecária, José pergunta ainda se ela sabe como Jesus lavava o cabelo. Aos risos, a bibliotecária responde que não dá para saber exatamente como ele lavava o cabelo, mas é possível pesquisar sobre como os povos judeus faziam sua higiene capilar. Aos risos, José também responde que era uma brincadeira e, portanto, não precisava pesquisar nesse momento. Diante dessa situação, a bibliotecária comenta ainda que não dá para saber de tudo e que a vida é um constante aprendizado. Por fim, chegamos à solução, que é a última etapa do processo de referência. Grogan diz ainda que uma resposta é somente uma solução potencial em alguns casos, quando não há dúvida alguma na mente do bibliotecário quanto à sua adequação ao propósito do consulente. Nesse capítulo, José volta para casa e recebe de sua mãe a seguinte indagação: José, eu acabei de ver na internet que a cloroquina serve para o tratamento de Covid. José, já muito bem informado, fala para sua mãe que não existe comprovação científica sobre o uso da hidroxicloroquina para a prevenção dessa doença. Curiosa com tanta informação, a mãe de José pergunta de onde vem tanta inteligência. O mesmo comenta que foi na biblioteca e que isso ela pode fazer também. Logo mais à tarde, José, assistindo novamente à TV, ouve falar na CPI da Covid. De cara, o consulente se depara com mais um problema e mais uma necessidade informacional. Sem pensar duas vezes, José consulta novamente a bibliotecária. E nessa ocasião, a bibliotecária pergunta ainda qual o retorno positivo daquela busca para sua necessidade informacional. José relata ainda que tiveram algumas palavras difíceis, mas nada que o dicionário de sinônimos não o ajudasse. Com a certeza de que aquela necessidade informacional havia sido solucionada, fica para a próxima edição de O Consulente, a CPI do Covid-19. Até a próxima!